Nós vamos, para o momento da pregação, abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Chega de coisa típica. Vamos fazer o que a gente todo domingo faz, do jeito como a gente faz todo domingo. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor e recebê-la com o desejo sincero de colocar seus bons ensinamentos em prática. Nós vamos dar continuidade ao texto que nós começamos a trabalhar, que é o capítulo de número 25. Eu vou pedir a gentileza que você preste a sua atenção a partir do verso 14, mas de fato nós daremos continuidade. Então você já repare aí na leitura que a parábola dos talentos não tem uma introdução. Ela é uma continuidade das parábolas das 10 virgens. O tema ainda é a maneira como nós devemos esperar a segunda vinda. Nós sabemos que é a segunda vinda por causa dos verbos no futuro. Então o reino de Deus será semelhante, no verso 1 do capítulo 25. E nós encontramos um outro será, no verso 14. E assim nós vamos ler a maior parábola registrada no Evangelho de Mateus, que é a parábola dos talentos. Acompanhem na sua Bíblia a partir do verso de número 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, quando voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Amado Deus, nós nesta hora queremos pedir que o Senhor instrua o nosso coração,
que a pregação da Tua palavra e a exposição do texto encontre lugar em nossa vida, que seja guardada em nosso coração e na oportunidade que o Senhor mesmo há de nos dar, coloquemos essas verdades em prática, quer seja corrigindo o nosso pensamento, quer seja corrigindo nossas atitudes. Pedimos-te agora, Deus, que nosso coração seja tornado receptivo pela Tua graça, pela Tua atuação sobre nós. E da mesma forma, nós te pedimos que o pregador seja por Ti abençoado, de modo a falar somente daquilo que está na Tua palavra, para a edificação do Teu povo e para o louvor da Tua glória. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós estamos dando continuidade à exposição desse texto. Nós estamos falando sobre a nossa escatologia desde que o capítulo 25 começou. No final dos nossos tempos, Jesus preparou o povo da época com respeito ao tempo que estava próximo, como termina o livro de Apocalipse, e fala agora sobre uma vinda diferente, uma segunda. Ele se refere a um reino que se concretizará no futuro. E no meio do caminho, o Senhor Jesus, muda a perspectiva. Ele vem falando sobre a ideia de vigilância. E ele repete esse tema na parábola das 10 virgens, verso 13. Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Ou seja, a maneira como nós deveríamos viver entre a primeira e a segunda vinda era a mesma maneira como deveriam viver os discípulos entre a ascensão aos céus e a vinda em juízo que aconteceu no ano 70, com a queda de Jerusalém. Mas Jesus vai mudando aos poucos alguns aspectos desta maneira de esperarmos. E sabemos que ele fala sobre a sua segunda vinda por causa do verso 31, que é a conclusão, ou começa a conclusão desta passagem de escatologia. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então diz o texto até o verso 46, que ele julgará a terra. Então nós estamos numa parábola que vai fazer a transição, ou terminar essa transição, onde se fala da maneira como a gente deve esperar, nós devemos esperar. E aqui é que vem alguns equívocos que a gente precisa corrigir. Então, normalmente quando a gente olha talento, você já leu pelo menos 2 vezes, que isso tem a ver com dinheiro. O talento é uma unidade monetária, como uma espécie de moeda, como é o nosso real, como é o dólar e como são outras moedas. O talento era uma quantidade de dinheiro. Aí você deve se perguntar, quanto valia um talento? De que tamanho era essa moeda? E as dificuldades começam aqui. O talento podia ter vários valores, dependendo do material que ele era feito. Se o talento era feito de prata, se o talento era feito de ouro e outros metais preciosos, fosse o caso. Nós não sabemos exatamente quanto vale, ou de que talento estamos falando aqui, se de prata ou de ouro. Nós vamos jogar com um máximo. E é curioso, porque esse Senhor vai deixar com os seus servos uma quantia para eles administrar. Então, para que a gente entenda as lições desse texto, nós precisamos entender como é que a cultura daquela época funcionava nesse esquema. Repara que Jesus não tem muita atenção como eles fizeram esta multiplicação. No verso 16, apenas há uma referência a uns tais de eles. Saiu a negociar com eles, de modo que se ganhou outros 5. Então me parece ser um exemplo bastante comum para a cultura da época. Então nós não estamos lidando aqui com escravos tais como nós tivemos no Brasil. Os servos
naquela época, não eram necessariamente escravos, pessoas maltratadas para fazer trabalho serviço. Eles eram pessoas que estavam debaixo do governo, ainda que limitado a uma casa, ou uma fazenda, ou uma propriedade, de um senhor. E aqui eles são tidos como sócios, porque apesar do dinheiro ser todo do senhor, eles vão ficar com o dinheiro no fim e com o seu lucro, administrando esta quantia, esse dinheiro para o seu senhor. A gente vai dar uma pesquisada e é surpreendido por algumas coisas. Eis algumas coisas bastante intrigantes nessa parábola. Um talento era o equivalente a um salário de todo o ano. Um talento. Então, pegue o seu salário. Eu sei que não é muito. Mas imagine se você pudesse receber um talento. Ou seja, o equivalente ao que você receberá todo ano num único dia. Tá? Não é que você não vai receber no mês seguinte. Mas você está recebendo mensalmente, normalmente, de repente vem o seu patrão e diz, olha, eu vou dar o referente ao ano todo de salário para que você cuide bem. Só que esse dinheiro não é seu, é dele. Mas quando você o administra, você participa das bênçãos de ter esse dinheiro. É uma parceria, é uma sociedade, não é um pagamento. Eles não estão administrando o próprio salário, eles estão administrando os bens do seu senhor. Quanto vale um talento? De quanto falamos aqui? Se esses talentos eram de ouro, cada talento valeria, porque isso aqui não é um talento de um trabalhador qualquer, o talento era o equivalente a um salário de um servo bem pago. Alguns historiadores, alguns comentaristas, eu fiquei chocado, por isso que eu estou preparando vocês, acreditam que se fôssemos colocar em moeda atual, cada talento aproximadamente valeria em torno de 600 mil reais. 600 mil. Dá para resolver a vida, não é? Eu fiquei pensando, quando eu descobri isso, eu fiquei pensando no camarada que recebeu 5 talentos. Eu já estaria feliz se eu tivesse recebido 1. Mas Jesus disse que a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Então o que recebeu menos, recebeu em torno de 600 mil reais. Isso era o talento, se fosse de ouro. Se fosse de prata, era algo um pouco menor. Mas se você partir esse valor pela metade, já dá para resolver uma boa parte da vida. E o que eu quero que vocês notem, essa é uma palavra muito fácil, não tem segredo. Eu quero então que você receba essas lições nos quadros, nas cenas que se apresentam aqui. Nós vamos tirar as lições a partir dos detalhes desse texto. Tem muita gente que gosta de prestar atenção na firula e perder o ponto principal desse texto. Talento aqui é dinheiro. Então a implicação desse texto não é usar os seus dons e os seus talentos. Essa não é a ideia. O Senhor Jesus contava a parábola a respeito de cuidar dos bens, das coisas preciosas, de valores altos, dos quais nós não somos donos, mas somos mordomos e cuidamos disso. Então repare, ainda que não seja um salário e seja uma quantidade vultuosa de dinheiro, na nossa cultura eu tentei achar um bom exemplo. Na falta de um bom, achei só o que eu criei aqui. É como se o nosso Senhor entregasse a chave da sua Ferrari e dissesse, eu vou, mas eu volto. E quando eu voltar, eu quero vê-la tinindo. Você precisa cuidar bem deste bem. Você vai limpar, você vai andar. Você pode andar com a Ferrari do chefe. Eu tive uma vez a oportunidade, logo quando lançou Maréia,
Coisa antiga, né? Que carrão, né? Logo quando eu sou Belina, né? Que carrão. E aí, meus patrões tinham Vectras e eles trocaram a frota por Maréia. E eu havia ficado até mais tarde para trabalhar, ainda estagiário, e a mim e ao meu imediato, o técnico, foi encomendado encher o tanque de cada um dos carros. Então nós tínhamos que entrar no carro, dirigir deliciosamente aquele carro zero até o posto mais próximo, encher o tanque e voltar. Então mesmo que não fosse nosso, você imagina a cena de alguém chegar com um carro zero e dizer assim, enche o tanque. Eu fiz isso 3 vezes. Ele fez mais vezes do que eu. E nós fizemos isso. Era mais ou menos essa cena. Agora imaginem se eu batesse esse carro. Graças a Deus eu fui, fizemos isso várias vezes e graças a Deus eu não fui dirigindo. Esse detalhe eu esqueci de contar, não é? Eu não fui dirigindo, eu fui acompanhando o técnico. Depois eu fui embora e ele continuou enchendo o tanque da frota. Exatamente esse é o caso. Algo muito precioso, muito caro, muito valioso sendo deixado na mão desses servos, que eles têm que administrar para devolver ao seu senhor. E 3 cenas são descritas nessa parábola. As histórias de Jesus são como qualquer outro tipo de história, possuem cenas. Na primeira cena, nós temos essa distribuição. O Senhor está selecionando os valores, ele tem ao total 8 talentos, ele vai distribuir entre os seus servos e vai fazê-lo conforme o seu critério. Na segunda cena, a cena começa a partir do verso 16, a segunda cena. As 2 primeiras cenas são as cenas mais curtas. Cada um resolve fazer o que acha melhor com o que o seu patrão, seu senhor, lhe deu. Um vai negociar, outro vai enterrar, cada um vai dar o seu jeito e o resultado não o resultado do lucro é contado, mas o resultado desse lucro só nos é contado a partir do verso 19, quando a terceira cena, a maior delas. Por que a terceira cena é a maior? Vai do 19 até o fim. Porque esse é o alvo de Jesus. As 2 primeiras cenas preparam para a terceira cena. Na terceira cena, o retorno... Repare que a ênfase nas histórias vão mudando. A ênfase na primeira é sobre a vigilância, depois na preparação, e agora a ênfase é no retorno. Então a parábola dos talentos enfatiza o retorno desse Senhor, e a terceira cena, quando o Senhor volta, é a mais longa e a mais profunda. Por isso que essa parábola acaba se tornando mais longa. E essa terceira cena então tem, em outras palavras, o verso 19 resume isso, o ajuste de contas. E é isso que Jesus quer enfatizar. Quando ele voltar, ele não volta para salvar. Ele não volta para oferecer salvação, ele volta para o ajuste de contas. Ele não volta para dar a paga simplesmente ou para se vingar, mas para ajustar as contas. Não é a mesma coisa, mas lembra um pouquinho daquela coisa muito ruim que a gente tem que fazer todo ano. A gente acha que imposto de renda é uma coisa muito ruim, mas já reparou o nome que o governo dá para isso? É ajuste. A ideia é ser justo, não é? A ideia é dizer que há algum ajuste. Você pagou um pouco a mais, a gente devolve. Você pagou um pouco a menos, você completa. E é isso que o Senhor vem. A ideia de justiça está muito clara. Agora eu quero que você preste atenção nessas lições. Então, deixe sua Bíblia aberta. Se você fechou, abra de novo. Repare se tem alguém aí que está sem a Bíblia, para que nós possamos retirar essas lições, todos olhando para o texto. Na primeira cena nós temos o seguinte: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Esta é a primeira cena.
O que eu quero que você note aqui, que vai dar cor a esta cena, é quando o Senhor diz que a cada um Ele deu conforme a sua própria capacidade. Eu fiquei pensando e pesquisando muito sobre o que seriam os talentos. E descobri que para cada comentarista existe uma opinião. É muito difícil chegar à conclusão do que sejam esses talentos, do que os talentos simbolizem. Muito provavelmente, nada específico. Os talentos, por exemplo, não representam o evangelho. Os talentos não representam os louvores. O talento não representaria o nosso testemunho, nem nossas habilidades. Muito provavelmente, ainda sem grandes certezas, mas por não ser nada muito específico, e porque estamos num contexto muito delicado, um contexto de sermão de escatologia, e ele diz que o reino dos céus será semelhante a essas histórias. Repare também, a partir do verso 31, que quando o Senhor fala que o Filho do Homem vem, ele se reporta ao Filho do Homem no verso 34 como a um rei. Então é bem possível que os talentos simbolizem o reino dos céus. O reino que ele veio inaugurar e que estava inaugurando e que deveria ser expandido até a sua segunda vinda. O ponto aqui não é o talento. O ponto aqui são os servos e a maneira como eles lidam, como o final do verso 14, os bens do seu Senhor. É óbvio de que estamos falando do Senhor Jesus na qualidade de Senhor dos servos e de nós, os discípulos, quer os da época, quer os do presente, quer os do futuro, e da maneira como nós vamos lidar com aquilo que Deus nos entrega, porque são dele. Os filhos não são nossos, são do Senhor. Não é isso que a gente acredita? Nós não viemos apresentar os nossos filhos, não como se Deus não nos conhecesse, mas para reconhecer que se temos, vem dele. Nós não entregamos os nossos dízimos, reconhecendo que se temos, vem dele e que ele nos permite graciosamente administrar 90% do nosso ganho, devolvendo à casa do tesouro os 10% que ele não permite que nós administremos. Repare, Deus é muito pródigo, muito bondoso e muito rico em nos abençoar, deixando-nos com 90% de nossa renda. Deus muito bem poderia, se assim o quisesse, ao invés de pedir o dízimo ou o trízimo, como querem alguns pastores por aí, pedir o novízimo e deixar-nos com 10% da nossa renda. Ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores, ele faz o que quer, ele é o dono da prata e do ouro. Mas ele nos confiou 2 talentos, isso não é pouca coisa. Mas os talentos não dizem respeito ao nosso dízimo, dizem respeito àquilo que pertence a ele e que ele coloca sob nossa administração temporária. Ele ainda nos usará para isso no futuro. Perceba que, não, deixa para o fim, não adiantar não. Eu ia adiantar, mas vai ficar só para quem ficar acordado. Então vamos lá. A primeira lição que nós olhamos aqui é que os talentos são dados conforme a nossa capacidade. Nosso Deus nos conhece. Essa é a primeira coisa que nós enxergamos com clareza aqui. Deus nos conhece. Deus sabe não só quem somos, mas sabe o que podemos fazer. Então, a primeira implicação prática de um Deus que conhece e só nos dá conforme a nossa capacidade é reconhecer que nós não vamos fazer as mesmas coisas no reino. Nós não temos os mesmos dons, nem as mesmas capacidades.
Deus sabe o que nós podemos e não podemos fazer com o que temos nas mãos. Ele não vai te dar mais se você não tiver capacidade para fazer mais. Mas por outro lado, se Deus lhe der mais, é porque você é capaz de fazer mais. E a quem muito é dado, ninguém sabe, não é? Muito será cobrado. Esperava-se que aquele a quem recebeu 5 talentos fizesse mais, porque ele sabia, ao dar os 5 talentos, que ele era capaz de administrar aquela quantidade absurda de dinheiro. Ele não esperava muito do que recebeu 1, esperava o básico. Ele diz isso: eu não esperava que você pegasse 1 talento e me devolvesse 18. O mínimo que eu esperava de você é que você levasse aos banqueiros e com juros me devolvesse. Isso está no verso 27. Eu não esperava grandes coisas. Se você sabia de tudo o que diz saber, então você poderia ter feito o mínimo. Então Deus nos dá conforme a nossa capacidade e só espera que nós façamos conforme a nossa capacidade. Não é muito raro nós trocarmos invejas de dons, de olharmos uns para os outros e desejarmos ter a vida uns dos outros, os dons uns dos outros. Nós só não queremos as dificuldades uns dos outros. Não foram poucos os que desejaram um Miguelzinho para sua casa. Ai, que inveja, tão bonitinho, quero um para mim. Alguém gostaria de trocar a vida com ela? Aí você pensa, agora sim. Mas se fosse antes, talvez não. A gente olha, por exemplo, hoje a gente estava comentando que nós precisamos colocar umas músicas mais assim, porque a Cíntia está aí, ela, não é? Aí dá aqueles melismas dela que só ela sabe fazer. Puxa, que voz, como eu queria ter a voz dela. Ela não mora aqui, viu? Ela vai voltar um dia para a Bahia. Ela está lá em cima. A gente gosta muito de olhar um para o outro e desejar ter os dons uns dos outros. Eu queria cantar como fulano. Eu queria cantar como Fábio. Mas eu dou graças a Deus de não sê-lo. Mas ele também tem que dar graças a Deus de ser o Fábio e não desejar ser como o pastor. Nós deveríamos ser gratos a Deus porque Deus nos conhece e nos fez para cada função diferente. Não há ninguém mais importante ou mais bem dotado do que o outro, porque os nossos dons estão nas medidas das nossas capacidades. Nossos deveres estão nas medidas das nossas capacidades. E as expectativas de Deus também estão calibradas com as nossas capacidades. Deus não espera mais de você do que o que você pode dar. Da mesma forma que isso me motiva a fazer mais com os dons que eu tenho, mesmo que eu seja o administrador de um único talento, é animador e libertador saber que Deus não pesará sobre mim mais do que Ele realmente espera. E as pessoas criam expectativas a nosso respeito. É bom saber que o único que tem expectativas realistas sobre nós é Deus. Deus nos conhece. Mas como o trecho é pequeno, o ponto é pequeno. Na segunda cena, eles resolvem trabalhar cada um à sua maneira. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Reparem, ele não só ganhou outros 5, como é grifado no texto, que ele saiu imediatamente. Ele não recebeu 5 talentos à toa. Não foi aleatório, não foi um golpe de sorte, não foi uma aposta. Ele era alguém especial, saiu imediatamente. E, no fim das contas, angariou 5 outros talentos. Ou seja, 5 vezes mais o valor que tinha nas mãos. De outro modo, do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas nós somos surpreendidos com a maneira desleixada, que não nos parece desleixo num primeiro momento.
Aquele homem que recebeu existe muita especulação sobre o que ele pensava. Alguns comentaristas, alguns estudiosos dizem que ele talvez estivesse fazendo birra com o Senhor. Já que me deu pouco e não espera muito de volta, então eu vou enterrar e devolver para ele, e se ele quisesse que eu fizesse alguma coisa, me desse mais. Ele recebeu, escondeu o dinheiro, enterrou numa cova e esperou que o seu senhor voltasse para devolver. No final na terceira cena, no verso 25, se você quiser conferir, este servo é o que vai tomar conta do cenário. Ele vai dizer que devolve a Deus o que é dele. Isso parece tão santo, né? Parece tão piedoso. E está aqui de volta o que é teu. Pois é, não parece ser essa a interpretação do Senhor. Esse servo vai ser tido por mau e negligente. Mas na segunda cena nós temos uma lição. Visto que cada um fez o que achava melhor, não é dito do terceiro servo, no verso 18, que ele conseguisse qualquer lucro. Qual que é a lição que nós temos aqui? Irmãos, se Deus nos entrega os seus bens, tudo que temos é dele, e Ele espera de nós aquilo que Ele sabe que pode ter de nós, na segunda cena, o que nós vemos é que o Senhor está ausente. E cada um age conforme a responsabilidade individual que tem. Na parábola anterior, essa individualidade é mais clara, porque as virgens prudentes tomam conta do seu próprio azeite e as nécias pedem para elas mais azeite e elas dizem: eu não posso repartir porque senão ficamos as duas sem. Então eu preciso manter aqui o que eu me preparei, porque o que eu tenho só serve para mim. E o ponto é que o que tem 5 talentos não ganhou outros 5 para repartir, mas o lucro de seu trabalho ficou para ele. E aliás, porque ele fez mais do que, não do que se esperava, obviamente, mas em qualidades humanas e olhando humanamente, muito mais do que se esperava, a ele foi dado o talento daquele que nada fez. No final ele ficou com 11, não só com 10. Se cada um de nós tem a responsabilidade individual de lidar com aquilo que nós temos, e Deus espera de nós que nós trabalhemos, é muito interessante notar que nós não precisamos de pressão para trabalhar no reino. Dizem que nós, brasileiros, trabalhamos melhor sob pressão. Você já ouviu essa expressão? Eu trabalho melhor sob pressão. Eu não sei quantos de vocês gostam de trabalhar sob pressão. Eu sei que no seminário a gente ouve muito isso. Tinha alguns colegas que diziam assim: exegese é igual ao petróleo, quanto mais pressiona, mais preciosa fica. Não é verdade, mas o fato é, isso me chama muita atenção, o Senhor não estava lá. Nós somos indolentes, nós somos preguiçosos espiritualmente. A aparente ausência do Senhor, Ele disse que estaria conosco, mas a aparente ausência do Senhor faz com que muitas vezes a gente guarde as nossas habilidades como o servo que recebeu um único talento, porque cremos que até espiritualmente o boi engorda debaixo das vistas do dono. Não. Com crente a regra é outra. Deus não vai esperar que você devolva sua vida para Ele do jeito que você a recebeu. Deus espera que você a lapide. Como você faz isso? Se no caso das virgens e no caso da parábola dos talentos nós estamos entendendo correto, eu posso dizer que todo o lucro da sua piedade será seu.
Tudo aquilo pelo que você batalhou na sua vida aqui e arduamente conseguiu lucrar, Deus lhe permitirá gozar disso no reino futuro. Você não precisa estar pressionado. E a outra coisa que nós podemos tirar daqui também é que você é realmente quem é quando ninguém está te vendo. Essa frase nem é minha, é do pastor Jorge Scipione. E é verdade. O Senhor ausentou-se do país. E aquele que recebeu 5 talentos saiu imediatamente. Veja, não tinha por que sair para pregar o evangelho assim que Jesus subiu aos céus. Subiu aos céus, do jeito que foi, virá. Não vai voltar amanhã. Podemos deixar para depois, podemos tirar umas férias, uma folga, lidar com as nossas responsabilidades mais para frente. Já reparou como a gente não parece com o que administra 5 talentos para lidar com o nosso pecado? A gente ouve num domingo que alguma coisa está errada e a gente diz assim: até o fim da semana eu vou lidar com o meu pecado. Até o fim do ano eu vou parar de fazer o que eu venho fazendo errado. Eu vou lidar com o meu vício, eu vou lidar com esse costume, eu vou tomar essa decisão que eu preciso fazer. Afinal de contas, ainda mais agora que eu descobri que nós não estamos nos rumores de guerra e Jesus não está voltando assim, que vai ser mais repentino e não vai ter tremor na terra, agora mesmo que eu não vou sair tão imediatamente assim. Mas o ponto é justamente o outro. O Senhor foi, e imediatamente aquele servo saiu a negociar. Quando nós recebemos alguma confrontação da palavra, Deus espera que nós lidemos com isso de imediato, o quanto antes. Sejamos responsáveis diante dele, sem que ele esteja olhando para nós face a face, como um dia estará quando Cristo voltar. A gente precisa de alguém olhando, não é? A gente precisa de alguém nos descobrindo. Para encerrar esse ponto, tem um puritano que disse o seguinte, eu não lembro o nome dele agora. Ele disse o seguinte: descubra o seu pecado antes que o seu pecado te descubra. Descobrir. Tire o véu de cima do seu pecado. Trate o seu pecado antes que o seu pecado te revele. Mostre quem você é. Lide com isso rápido. É claro que o talento aqui não diz respeito aos nossos pecados. Então recebeu 5 talentos, tinha muito pecado. Não é isso. A ideia é que Deus nos deu os seus bens. E o maior bem que Deus nos deu foi Ele mesmo. Os bens da salvação e do reino. E vem então a terceira cena. A mais longa e a mais profunda. O verso 19 diz que depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou as contas. Começa o ajuste de contas. No verso 20, nós temos o servo dos 5 talentos, apresentando 10 talentos ao total, os 5 que tinha, mais os 5 que ganhou. E o Senhor, no verso 21, o parabeniza. No próximo verso, 22, o que recebera 2 talentos faz o mesmo. Devolve 4, os 2 que recebeu, mais os 2 que lucrou. E no verso 23, ele o parabeniza. Eu vou deixar para dividir esse ponto em 2, porque a partir do verso 24 o assunto é um só. O que me chama a atenção nesse texto, que eu quero que você preste atenção: como o Senhor parabeniza esse servo. Muito, muito bem, estou lendo o verso 21. Servo bom e fiel. Eu disse hoje pela manhã que não existirá nada mais delicioso no mundo do que ser chamado de bom e fiel por Deus. Ele não era grande coisa, ele não havia feito nada demais, ele era alguém capaz de fazer o que fez o que era capaz e ainda foi elogiado por Deus, servo bom e fiel. Mas o que me chama a atenção é isso aqui: foste fiel no pouco. Pouco? Quem recebeu 1 talento, recebeu pouco. E você sabe quanto um talento vale. O que recebeu
5 talentos. 5 vezes, 5 anos de salário para administrar de uma vez só. Você já conseguiu juntar dinheiro por 5 anos seguidos? Quem já fez isso? Quem já se preparou, pensou assim: se eu juntar um pouquinho por 5 anos, eu consigo juntar um mês de salário assim. Quem vai que eu perco o emprego, eu tenho pelo menos um mês garantido. 5 anos juntando, você já fez isso? Não. Quem já fez isso? Ninguém. Porque aqui, quando junta de 2 meses para cima, certo? O que me chama a atenção é que foram 5 talentos. Era muito dinheiro. São 5 anos de serviço aproximadamente. E aquele senhor volta e diz assim: foste fiel no pouco. Isso era pouco? A mesma coisa é dita para o de 2 talentos. Foste fiel no pouco. Coloque os dois na mesma categoria. 5 talentos, 2 talentos, foste fiel no pouco. Parecia tanto quando eu recebi. Aí vem a parte melhor. Sobre o muito te colocarei. Meus irmãos, como não entender as implicações disso? A gente vive nessa terra e a gente goza das maiores maravilhas nesse mundo. É tão difícil ter um carro, mas é bem melhor ser livre de perdê-lo. A vida não é lá essas coisas, é muito melhor mantê-la. E nós agradecemos a Deus pelos livramentos. A gente sofreu tanto por tantos anos, aí Deus vai nos dar banco estofado. Ei, glória a Deus. Depois Deus nos abençoa com o ar-condicionado, e a gente vai só gostando dessa vida. E a gente acha que tem muito. A gente agradece a Deus pelo livramento, pela salvação, pelo casamento, pelo filho, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos. E a gente vai colecionando esses talentos, a nossa santidade, piedade, vida, oração. E a gente vai se deleitando, vai falando: meu Deus, quanta coisa, eu não sou digno de tanto. E daí você vai ouvir no final: foste fiel no pouco. Tudo aquilo foi pouco. Não, tem mais. Sobre o muito. Por isso que Paulo diz que se a nossa esperança está limitada a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Tem gente esperando que Deus veio para nos prometer e dar conforto nesta vida. Não interessa o quanto você receba nesta vida, nem quão rico, nem quão feliz você seja. Nada até a vinda do reino será comparado àquilo que Ele vai nos dar. Quem for fiel no pouco, sobre o muito, eu fico pensando que muito. Se Deus nos der muita vida, a gente terá vivido aí uns 80, 90 anos. Pergunte para quem tem 80, 90 anos se ele viveu pouco. Ele vai dizer: depois de ter vivido tanto. A gente ameaça os outros de morte. Tem gente que pede a morte para se libertar. Depois de ter vivido quase uma centena de anos nesta terra, um monte de tempo, Deus vai dizer assim: foste fiel no pouco, eu vou te dar a eternidade toda, que é o meu muito. É inacreditável por vezes, não é? Ele conclui: entra no gozo do teu Senhor. A impressão que dá neste momento é que ele ganhou 5 talentos para administrar, lucrou mais 5 e deu os 10 para o seu senhor, e entrava no gozo do seu senhor sem qualquer talento mais na mão. Tá aqui os 10, estou livre, vou viver aqui sem talento nenhum, mas também na glória. Nós descobrimos o oposto no fim. Verso 28 diz-nos que há uma espécie de continuidade entre esse mundo e o porvir, quando o Senhor diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o
ao que tem 10. Ele já entregou os talentos de volta ao seu senhor. Mas aqui nós descobrimos que eles voltam para as nossas mãos. Então, se você achava que não ia trabalhar no céu, se você achava que não ia fazer um monte de coisa no céu, eis que nós descobrimos que aquilo que nós fizemos para administrar os bens do Senhor, para devolver a Ele, continuarão sob nossos auspícios, sob os nossos cuidados. Isso é muito bom de saber. É o equivalente a dizer que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Dito isso, vamos para o oposto. E a parábola termina com uma ameaça. Termina com uma advertência. Então hoje nós não vamos terminar para cima, por mais fantástico e maravilhoso que seja saber que não interessa o quanto a gente receba aqui, não é tudo que Deus tem para dar, o muito virá depois com a vinda do reino. Chegou a hora de lidar com o servo infiel. Verso 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. É provável que este senhor não conhecesse, esse servo não conhecesse também o seu senhor, para ter uma opinião tão desgostosa a respeito dele. É a opinião que muitos têm de Deus, que Deus é um estraga-prazeres, que Deus é muito rígido, que Deus é muito duro, que Deus toma onde não plantou, que ceifa onde não semeou. É a opinião que algumas pessoas têm. Outra coisa que esse servo tinha era receio do seu senhor. Nós não sabemos quais são as motivações que os outros 2 servos tinham em relação ao Senhor, mas uma coisa está certa. No verso 26 nós apenas temos uma resposta retórica. E aí o Senhor faz exatamente o que o servo imaginava que ele faria. Alguma coisa nos diz aqui que mesmo que esse Senhor seja extremamente generoso e bondoso para com todos, no dia do juízo, Ele é alguém digno do nosso temor. Alguém vai um dia dizer que sabia que Deus era tudo aquilo que os crentes falavam. E por isso ele não fez o que devia ser feito. E Deus vai dizer: se você sabia que eu era tudo isso, você devia ter feito o básico. E Jesus parece não corrigir tanto assim a ideia de que este homem deveria ter sim receio do Senhor. É claro que aqui não estamos falando de Deus, mas do próprio Jesus. Ele é quem voltará, o Filho do Homem é quem voltará, verso 31. É Ele que é chamado de Rei, é Ele quem vai voltar para julgar os vivos e os mortos. E ali parece que ele não era alguém muito temível. Mas o que vale nos Salmos para o Senhor Deus e Pai, vale para o Senhor Deus o Filho. E algumas pessoas não têm medo de Jesus. Ele não é mais temível do que todos os deuses. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe aqui. Quando Jesus estava no barco e Pedro não havia pescado, e Jesus pede para que se puxe a rede, e os peixes quase arrebentam a rede, Pedro diz: retira-te de mim, pois sou pecador. E vestindo a roupa, Pedro teve medo. Medo de Jesus. E nós não estamos falando dele vindo em glória e majestade, como no verso 31. Essa ideia que as pessoas têm de que o Jesus do Novo Testamento é mais amável, mais gentil, menos rígido, mais fofo. Ele é quase uma versão humana dos ursinhos carinhosos.
E Jesus não põe medo em ninguém. Jesus é legal, é gentil. Essas pessoas, e dentre elas você pode estar contado. Você que lida com esse Jesus que é misericórdia, amor, que morreu por nós, que está na porta, bate, que pena que você não abriu. Esse Jesus da internet, esse Jesus de e-mail, esse Jesus da mídia, esse Jesus do rádio, esse Jesus que não põe medo em ninguém. Esse Jesus é temível. Ele está sendo descrito como um homem severo, absolutamente justo. Aquele servo não lidou corretamente com o temor do Senhor. O temor do Senhor é libertador. Dizem as Escrituras que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. De que adianta a gente ficar dizendo que as pessoas conhecem a Deus se não o temem? Temê-lo é agir. Me parece que a teologia do servo estava correta. A sua prática, não. Repare, o Senhor não corrige o servo, mas ele diz: servo mau e negligente, verso 26, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Então cumpria, portanto, então cumpria que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Ou seja, se a sua teologia era tão boa como você está dizendo, porque a sua atitude não era coerente com ela? Se eu sou tão temível assim, por que é que você não fez o básico? Quantas vezes a gente diz coisas certas a respeito de Deus, diz que o conhece, sabe repetir boa teologia e regurgitar bons textos, como os muitos que nós temos disponíveis, mas nada muda na nossa vida. E no dia que você chegar, você realmente acha, que no dia que você estiver de frente para Jesus, para entrar no céu, Ele vai te perguntar quais são os 5 pontos do calvinismo? Você acha que no dia que você estiver de frente ao próprio Redentor, Ele vai te perguntar o credo? É que eu gosto do credo, hein, reverendo? Se você souber dizer o credo de cor, mas a sua vida não for a vida de alguém que vive debaixo de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o que acabou de ser feito aqui hoje é seríssimo. Ele perguntou, tá certo? Fica em família, hein? Foi o pai perguntando para o filho. Mas reparem, o que o pastor fez aqui agora há pouco, o pastor Jair fez algo muito sério. Vocês dizem que creem nisso? Sim. Então vocês vão ter que fazer isso. Se vocês creem que o Senhor é homem severo, que ceifa onde não semeou e ajunta onde não espalhou, então a vida tem que mudar. Já está na hora de você começar a viver a teologia que você diz crer. Está na hora de você lucrar, pois a Bíblia diz mais para frente, eu acho que o apóstolo Paulo entendeu essa parábola, pois ele diz que o exercício físico tem pouco lucro, tem pouco proveito, mas o lucro da piedade é eterno, será seu para todo sempre. Mas o que acontecerá caso eu não dê ouvidos a essa mensagem? O que acontecerá se eu continuar a levar uma vida medíocre, tacanha, mínima, indiferente? O que acontecerá se eu devolver? Sabe aquela coisa do crente que acha que é comum? Que tal de crente comum? O que é o crente comum? É o crente que não se envolve. É o crente que não faz parte do reino. É o crente... É o crente apêndice. Está lá, mas não serve para nada. No dia que inflama, quase mata. É o crente apêndice. Está lá. Se você já teve apendicite, você sabe para que serve apêndice. Para doer. Mas para nada. Que no dia que tira, nada muda. Ele dizendo, eu vou ficar aqui no meu cantinho. Vou aqui, ó. Eu entro, ninguém percebe. Eu saio, ninguém me nota. Eu vivo minha vidinha, não quero...
assim, eu vou devolver a minha vida a Deus. Aqui, Senhor, eu fiquei com medo, o Senhor é muito severo, o Senhor é muito justo, o Senhor é um Deus grande. O pastor ficava falando lá na frente, aquelas coisas horrorosas, fiquei com medo. Então não fiz nada, não evangelizei para não falar besteira, eu não fiz isso para não errar, eu não me envolvi para não levar as pessoas ao erro. Eu estou devolvendo para o Senhor exatamente o que o Senhor me deu. Está aqui, ó, enterrei, desenterrei, está aqui de volta. Digamos que você se enquadre nessa descrição. O que vai acontecer? Você acha que Deus vai te parabenizar? Servo crente comum. Entra no gozo do... Não. A resposta está no partir do verso 26. A primeira coisa é que Deus vai dizer exatamente o que você é. Se lá em cima Deus resolveu nos promover a servo bom e fiel, no 26 fica claro que somos maus e negligentes. Não existe crente comum, não existe vida comum. Ser crente já é ser algo incomum. E Deus espera o envolvimento de todos. Ah, mas o meu tempo já passou, já não sirvo mais para nada. Bom, então provavelmente você morreu. Só não serve mais. Você só para de servir no dia que você morrer. E eu sei que muitos aqui acham que não servem para nada. E muito provavelmente você tem razão. E é capaz de você sair daqui e a gente sequer notar. Não faz falta. E você fica pensando, eu sou um inútil. Talvez essa história te convença do contrário. Um pastor a quem eu tive a oportunidade de hospedar, não somos grandes amigos, mas eu hospedei ele, chamado Joel Bick, contou a história da própria mãe. A sua mãe, já muito senhora, muito crente, muito piedosa e muito doente no fim da vida, passava apenas 4 horas acordada do seu dia. Ela dormia o restante do tempo. E quando acordava, passava apenas 4 horas desperta. Já não era capaz de cantar, de lecionar, de ler a Bíblia, contar as suas histórias. Era uma senhora muito limitada. Joel Bick contou a história e explicou-nos que das 4 horas que ela passava acordada, 2 ela passava comendo e fazendo as suas necessidades, trocando de roupa, tomando banho, entrando no banheiro, comendo e tal. E as outras 2 horas ela passava orando. Ela dormia a maior parte do tempo por causa dos medicamentos e da condição de saúde. 4 horas ela passava acordada, das quais 2 ela passava orando e as outras 2 cuidando da vida. A tristeza, a situação e a condição eram tamanhas que o pastor Joel Bick disse que chegou a pensar com a esposa e alguns dos irmãos que, visto que aquela mulher que o amava tanto o Redentor, não tinha por que permanecer viva mais. E eles começaram a orar, leve, Senhor, porque uma das coisas que essa serva não consegue fazer mais é dar testemunho. Ela não sai do quarto. Ela não tem como dar testemunho dessa vida de oração, da comunhão que há contigo. Na cabeça deles, ela havia se tornado imprestável. Mas cuidar de alguém assim, quem cuida de parentes adoentados, sabe como é difícil, não dá para fazer sozinho. A família faz rodízio. Ele tinha a hora dele de ficar com a mãe, os irmãos, os sobrinhos e os filhos. Em um determinado dia, era a vez dele, do pastor Joel Bick, cuidar da mãe. E sai do quarto a sua sobrinha chorando. Ele pensou o pior, obviamente. Aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada. É vovó. O que aconteceu, sobrinha? Vovó tem um testemunho tão... Eu me emocionei ao ver o testemunho de vida e de fé de vovó. Vovó ora, vovó lê a Bíblia, vovó é uma mulher crente. Vovó constrangeu o meu coração. Vovó deu bom testemunho para mim e isso me emocionou. Ele diz que ele entrou no quarto pedindo perdão por ter pedido que a mãe fosse levada.
Falei, justo o que eu achei que ela nunca mais faria, acabou de acontecer na minha frente. Ela deu testemunho. Não, Senhor, leve-a quando o Senhor achar que ela cumpriu o papel dela na terra. Até a ela não era inútil. Mesmo que você se encontre numa situação que tal, você não será inútil. Mas esse aqui, no verso 30, foi chamado de inútil. E o servo inútil, lançai-o para fora. Se você se acha um servo inútil, se você não acha que você é útil na igreja, que você já deu tudo o que tinha para dar e que agora você não serve mais para nada, então saiba que servos inúteis vão ser lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É isso que você quer ser? Se você é um servo inútil e você está acomodado nessa situação, eu lhe pergunto, é para cá que você quer ir? Para as trevas? Onde haverá choro e ranger de dentes? É isso que você é, um servo inútil? Pois os demais entraram no gozo do Senhor. Que isso nos faça levantar, porque até que Cristo volte, nós temos muito que fazer prosperar aquilo que Deus nos deu. O Evangelho precisa crescer e alcançar mais pessoas, o reino precisa crescer, a igreja precisa crescer, eu preciso me tornar mais piedoso, eu preciso aumentar meu tempo de oração, eu preciso viver mais intensamente minha comunhão com Cristo. Há muito o que prosperar nesta vida, há muito o que fazer na igreja, há muito o que fazer no reino. E se você está acomodado na sua inutilidade, descubra agora o seu futuro. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Você acha realmente que Deus não vai fazer isso? Que no fim Ele vai ter misericórdia, vai mudar de ideia e esquece aquela história dos talentos. Vai, entra, entra. Não era assim, né? Mas entra. Não. O homem severo, que ceifa onde não plantou e ajunta onde não espalhou, é Jesus. E Ele será severo com os inúteis. Você tem duas formas de cantar como crente. Ou você canta, sou servo de Deus, você vir onde quer que o Senhor me mandar. Ou você vai cantar a última música, a gente somos inúteis. Qual é a sua? Que música você canta com a sua vida? Que talentos você prospera com a sua vida? Deus deu a você um dom, Deus deu a você a vida, Deus deu a você uma igreja, Deus deu a você uma família. Deus sabe do que você é capaz. Faça o que você é capaz de fazer. E Deus assim nos abençoará. Não precisa nem pedir. Não nem terminar hoje dizendo que Deus nos abençoe. Eu termino consciente de que Deus nos abençoará se nós fizermos aquilo que Deus sabe que a gente pode fazer. Amém.